Sabias que a máquina de costura doméstica também costura o ponto de choleio, ou como se diz no Brasil, o ponto overlock? Eu vou mostrar-te. Olá a todos, hoje trago-vos um vídeo sobre costura, mas antes deixa já o teu like no vídeo para me ajudar na divulgação, subscreve o canal e ativem o sininho. Para quem está a aprender a costurar, a máquina de costura doméstica é diferente da máquina corticose, também chamada overlock no Brasil. A máquina corticose, seja doméstica ou industrial, serve para costurar malhas, licras, mas também para fazer os acabamentos das peças que estamos a costurar e evitar que desfiem com o uso e as lavagens. Vou mostrar-vos uma máquina industrial e uma máquina doméstica para conhecerem. Esse acabamento trata-se do ponto de choleio, ou também chamado de ponto overlock no Brasil. Em poucas palavras, é um ponto em zigue-zague feito na borda do tecido ou malha para evitar que desfiem. Posso dizer chulear as bordas do tecido, por exemplo. Normalmente, este ponto costuma ficar a par da costura normal de união dos tecidos, ou seja, naquela margem de costura. Mas caso ainda não tenham aprendido, não é obrigatório comprar uma máquina corticose para fazer estes acabamentos, nem para costurar malhas e licras. A nossa máquina de costura doméstica consegue fazer esses acabamentos e até costurar malhas e licras, com alguns acessórios e alterações, mas depois eu explico um dia. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque hoje vamos falar sobre como costurar o ponto de choleio na vossa máquina. Hoje em dia, as máquinas de costura domésticas atuais trazem esse ponto, até os modelos mais simples. Mas caso a vossa máquina não traga esse ponto, o ponto equivalente para a mesma função é o ponto zigue-zague, e esse de certeza que a vossa traz. O ponto de choleio é este ponto. Conforme os pontos da vossa máquina, há outros pontos que podem servir como pontos de choleio, como por exemplo estes aqui. O ponto de choleio podem ser os seguintes pontos que eu vos vou mostrar. Aqui na minha máquina temos vários. Podemos ter este ponto, podemos ter este ponto, podemos ter também este ponto, este ponto. Este não é tão comum. Mas o que é mais parecido com as roupas que nós vemos e que são feitas industrialmente é este ponto aqui. Como é que funciona então o ponto de choleio? O ponto então que eu vou utilizar é o E do S2 e aqui na minha máquina como é que eu programo? Vou selecionar então aqui o S2 então, e é o ponto E. Por isso, aqui embaixo eu vou selecionar o ponto E. Aqui está, o ponto E. Ela então já fica programada para este ponto. No calcador, tenho aqui uma ranhura. A borda do tecido deve ficar no centro do calcador. É a única diferença de costurar o tecido e de fazer o acabamento. O calcador pode ser transparente e pode ver-se. Ter um risquinho no meio ou um espaço no meio, é para aí que devemos guiar-nos. Assim, a agulha irá entrar no tecido do lado esquerdo e sair do lado direito. É assim que é costurado este ponto. Não é obrigatório dar retrocesso. Estão a ver? Fica assim mesmo na borda. E normalmente outra costura costuma ficar por aqui. O zigue-zague vai ficar muito semelhante. Este é um ponto mais pequeno. E agora, se for o caso do ponto zigue-zague. Vamos então selecionar o ponto zigue-zague, é o A normal. Então aqui vou selecionar, não é preciso ser o S2, porque é dos pontos normais. Eu vou colocar 2,5 embaixo nos pontos. Vou então selecionar o ponto B, que é o correspondente ao ponto de zigue-zague. Depois de estar selecionado, eu vou então com novo tecido, vou costurar normalmente para vocês verem como é que fica. E o ponto zigue-zague fica assim.
Espero que tenham gostado do vídeo e que vos seja útil. Contem-me em comentários sobre o que acharam do vídeo. Por favor, partilhem o vídeo nas vossas redes sociais para ajudar na sua divulgação. Não se esqueçam de deixar o vosso like para quem ainda não deixou. Subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo como este. Passem no blog onde deixo mais dicas como estas e sigam-me no Instagram e no Facebook. Até ao próximo vídeo. Tchau!